Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Daniel Freitas Pereira e este é um canal que vai abençoar a sua vida através da palavra de Deus. Muito obrigado a você que está inscrito neste canal, muito obrigado a você que tem visualizado esses vídeos. Se inscreva neste canal, que Deus continue te abençoando, te protegendo, te guardando e livrando você de todo mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu vou estar lendo a lição da Escola Bíblica Dominical da CPAD, a Mordomia do Tempo, a lição de número 8. Texto áureo: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Verdade prática: não se pode recuperar o tempo perdido, por isso é indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. A leitura bíblica em classe está em Eclesiastes capítulo 3, versículos de 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. O objetivo geral da lição: conscientizar que o tempo não pode ser desperdiçado, mas aproveitado diligentemente. Objetivos específicos da lição do tópico 1, conceituar o tempo. Tópico 2, salientar a mordomia do tempo. Tópico 3, mostrar como aproveitar o tempo. Introdução da lição. Segundo a Bíblia, a origem do tempo está na intervenção de Deus ao criar o planeta Terra e o ser humano. No plano original, o ser humano foi criado para viver infinitamente, mas após a queda ele perdeu o direito à imortalidade e passou a experimentar um relacionamento finito com o tempo, onde passado, presente e futuro trazem a dimensão temporal da vida terrena. Assim, o ser humano percebe que a sua existência é efêmera. Portanto, nessa lição estudaremos o conceito de tempo, sua mordomia e proveito. Tópico 1, conceitos importantes. Ponto 1 do tópico 1, a palavra tempo. Tempo significa série ininterrupta e eterna de instantes, medida arbitrária da duração das coisas. Época determinada, ele é a duração dos fatos, é o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os séculos, etc. Nesse sentido, a palavra tempo pode ter significados variados, depende do contexto em que é empregada. O tempo também é sinônimo de época, período, prazo, tempo musical, tempo verbal e etc. Ponto 2 do tópico 1. O tempo na Bíblia e na teologia. Deus criou o tempo, ele o formou com o objetivo de estabelecer ciclos para suas obras criadas. Nesse aspecto, o homem também buscaria o seu Criador no tempo. Assim, sem a dimensão do tempo, o homem não compreenderia sua origem, começo, nem muito menos o conceito de eternidade. A Bíblia emprega significados variados, sentidos reais e metafóricos do tempo. Vejamos, no princípio, a eternidade. No Gênesis, o livro das origens de todas as coisas, o primeiro capítulo inicia dizendo:
No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No hebraico, a expressão no princípio é Bereshit, princípio de tudo. A maioria dos estudiosos da Bíblia concorda que esse princípio é indefinido, pois é o tempo de Deus, ou o seu kairos. João capítulo 1, versículos 1 e 2. Yom, a palavra hebraica que corresponde ao dia natural de 24 horas, ou seja, cada dia da semana, do mês, do ano, é o dia a dia no qual Deus nos concede viver. A mordomia do tempo insere-se nesse tempo de Yom, o dia natural. Cronos é o termo grego para tempo, que pode ser medido, contado e definido. Na teologia é considerado o tempo do homem, isto é, o tempo cronológico, além de incluir o dia de 24 horas, também refere-se a semanas, meses, anos, décadas e etc. É o tempo que pode ser medido, dividido, analisado ou estudado. Nesse sentido, o salmista escreveu: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Salmos de número 90, versos 12 e 14. Kairos é o tempo de Deus, que só pode ser definido por Ele mesmo. O apóstolo Pedro revelou que, para Deus, o tempo não pode ser avaliado com as mesmas categorias humanas de medição. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Segunda Epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 8. Jesus também ensinou que não se pode definir o tempo de Deus, kairos, e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. A mordomia do tempo, tópico 2, ponto 1 do tópico 2, remindo o tempo. O tempo é o único bem que não podemos recuperar. Por isso a palavra de Deus exorta-nos: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Segundo o relatório 2018 Global Digital, o Brasil está entre os 3 países do mundo em que a população passa, em média, mais de 9 horas do dia navegando na internet. É um dos 2 únicos países onde o tempo médio diário gasto nas redes sociais supera as 3 horas e meia, portanto, bem acima da média mundial. Remir o tempo significa não desperdiçá-lo. Ponto 2 do tópico 2. Contar o tempo. O salmista escreveu: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Será possível contar os dias? Entender que são limitados, finitos e terrenos é conscientizar-se do nosso limite humano. Não somos, pois, seres infinitos. Nosso Senhor declarou assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6, versículo 34. Aprendamos, pois, contar o tempo que Deus nos deu. Ponto 3 do tópico 2. A prestação de contas. Um dia nos apresentaremos diante de Deus a fim de prestar conta dos bens espirituais e materiais que Ele nos concedeu. Tudo que administramos com relação ao nosso corpo, as faculdades físicas e emocionais, daremos conta a Deus, sim. O Criador nos cobrará acerca do que fizemos com o nosso tempo. Amém? Tópico 3. Como aproveitar bem o tempo? Ponto 1 do tópico 3. Use o tempo para Deus. O crente e especialmente os obreiros precisam reservar tempo para Deus. São momentos da vida devocional diária, oração, estudo da palavra, que não podem faltar em nossa vida piedosa. Na oração, na Bíblia, os homens de Deus que se destacaram na vida devocional sempre deram valor à oração. Davi e Daniel oravam 3 vezes ao dia. Jesus orava diariamente.
Ou seja, o ensino acerca de uma vida vigorosa de oração permeia as Escrituras. Na leitura da palavra, a Bíblia declara que Davi tinha prazer em ler a palavra de Deus e escondê-la em seu coração. Todo crente que ama a Deus tem prazer em meditar na palavra divina. O obreiro do Senhor precisa ler e estudar a Bíblia diariamente para a edificação pessoal, bem como preparo na doutrina, ensino, exortação, orientação e advertências à Igreja de Cristo. Ponto 2 do tópico 3. Use o tempo para você mesmo. O apóstolo Paulo exortou a Timóteo a cuidar de si mesmo. Em primeiro lugar, o apóstolo João desejou ao destinatário de sua terceira carta que tudo fosse bem em todas as coisas. Assim, além de cuidar da vida espiritual, a palavra de Deus mostra que é importante cuidar da parte emocional, buscando o equilíbrio interior que tanto beneficia a mente e o corpo. Use o tempo para a sua família, o ponto 3 do tópico 3. Há líderes que têm tempo para a igreja, para viagens, seminários, conferências e convenções, mas deixam sua família em segundo ou terceiro planos. Há casos de casamentos destruídos por falta de valorização do cônjuge para com a sua família. Ora, não podemos deixar de priorizá-la. Um dos recursos necessários para a edificação de sua família é o culto doméstico. Pense nisso, que o conselho de Paulo possa calar fundo em nossa alma. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Está lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Conclusão. Após a queda, o homem passou a experimentar as agruras e os pesares da ação do tempo. Veio a envelhecer, enfermar-se e finalmente morrer. Mas agora em Cristo somos exortados a remir o tempo, aproveitando-o de modo a glorificar a Deus e a honrá-lo enquanto estivermos na terra, com os nossos olhos voltados para Sião. Ali, junto ao Pai Celeste e ao Cordeiro, desfrutaremos plenamente da vida eterna. A morte não terá poder sobre nós. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.